Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas parábolas de Jesus. São várias parábolas que tem essa aula, umas 8. Eu não gosto muito de correr com esse tipo de coisa. Então eu penso assim, vamos tentar ver da maneira mais profunda que a gente puder, o máximo de parábolas que a gente puder. Tá? A gente não precisa ver todas as 8 ou 9, mas vamos tentar extrair o que a gente puder dessas que forem possíveis, tá bom? Então, Jesus vivia num ambiente rural, né? As cidades eram muito pequenas e tudo aquilo que se fazia ali era em torno da pesca, em torno desse ambiente rural, por isso que ele vai utilizar muito essa linguagem para que a gente, naquele instante, pudesse entender, né, tudo aquilo que ele estava dizendo. E tudo isso que a gente vai ler aqui e tentar refletir, nós vamos fazer isso juntos, tá? Seria muita pretensão minha tentar digerir as parábolas de Jesus e me julgar aqui o único entendedor. Até porque, como ele escreveu em parábolas, elas vão, em muitas vezes, significar uma coisa para mim, outra coisa para Diva, outra coisa para o Pedro, outra coisa para Sheila. Então, é importante que cada um possa ter uma visão daquilo que ele falou. Tá? Por exemplo, quando ela falou o homem velho, e ela fez praticamente um curso, né, aqui, me lembrou, e eu vou passar muito rapidamente por isso, da diferença entre É claro que num outro sentido, mas para a gente ver como as coisas são subjetivas. O homem velho, muitas vezes, é diferente do homem idoso. Né? Velho é uma coisa, idoso é outra. Idoso é quem tem idade. Velho é aquele que não abre mão dos seus princípios. Eu nasci assim, no meu tempo tudo era bom, a música do meu tempo que era boa, ou não sei o que do meu tempo que era bom. Esse cara, ele parou lá atrás. Então, eu posso ser idoso e ser atualizado. Eu posso ter 18 anos e ser velho. Né? Então, eu prefiro sempre buscar a nossa atualização. É claro que vão haver coisas de lá de trás que a gente realmente, de repente, acha que são melhores. Mas eu tenho que conhecer as atuais. Senão, eu estou parado no tempo. Qual é o meu tempo? É hoje. Então, de hoje em diante, ninguém mais vai falar no meu tempo. Porque o seu tempo é hoje. Eu posso até dizer, quando eu era jovem, quando eu era em 1900 e tanto, mas não no meu tempo. Porque hoje é o meu tempo. É hoje que eu estou vivendo. Ok? Ó, é essa porção de parábolas aqui. Vamos na primeira. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Pelo amor de Deus, me ajudem. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer? Vamos por partes. Quando ele fala que quando esse semeador estava espalhando sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. O que ele está querendo dizer comigo? Quando ele joga as sementes, esse semeador joga as sementes e elas caem na beira do caminho, os passarinhos comem. Outras caem numa terra
que está cheio de pedras e elas acabam crescendo, mas não tem muitas raízes e acabam morrendo logo. O que ele está tentando me dizer aí? Que a semeadura pode ser a mesma, porém a colheita é diferente? Ele está dizendo que a semente é sempre a mesma, né? A semente é sempre a mesma. Agora, aonde vai cair essa semente é que vai fazer a diferença. Né? Opa, então será que eu posso ser esse solo que ele está dizendo? Então vão haver entre nós solos, ou tem os passarinhos. Então ele jogou e caiu lá e os passarinhos comeram. O que ele está querendo dizer? De repente, foram palavras que foram jogadas aí e eu nem prestei atenção. Eu nem vi que isso passou por mim. Outro momento, ele caiu num lugar, e eu vou me lembrar aqui de uma coisa que o Pedro estava dizendo há pouco tempo. Eu fiz escola de aprendizes há 30 anos. Eu era muito menininho na época, devia ter uns 3 aninhos, mais ou menos, quando eu comecei a fazer escola de aprendizes. Se eu fizer escola de aprendizes hoje, é diferente, não é? Eu fiz curso de médios em 1990, e eu estou doido para fazer outro. Já se vão 28 anos. Eu tenho certeza absoluta que quando eu fizer outro curso de médios, eu vou ver uma porção de outras coisas que eu nunca vi. Tem um filósofo chamado Heráclito, um pré-socrático, que ele dizia: o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando eu volto, as águas não são as mesmas. Mas mesmo que você represasse o rio, eu não seria mais o mesmo. Então, muitas ocasiões, essa semente cai e eu não estou pronto ainda para essa semente. Você concorda comigo? E ela passa. Eu não consigo entender essa palavra. Aquele jovem ali no fundo, ele levantou uma parábola antes de começar, a gente estava conversando em off ali, e ele lembrou de uma parábola que fala assim: não dê pérolas aos porcos. Muitas vezes acontece comigo isso. Vem a boa semente, mas eu ainda não estou pronto para ela. E ela passa. E qual que é a terra fértil? Onde essa semente realmente vai vingar. Quando que acontece essa terra fértil? Vamos supor que cada um de nós aqui fôssemos um terreno. E essas sementes estivessem sendo jogadas como estão. Será que nós seríamos terra fértil? Ou o passarinho ia pegar? Ou será que seríamos? Quando a gente tem a compreensão, o entendimento, o esclarecimento. E às vezes a gente, não é que a pessoa seja má ou deixe passar, é porque ela não tem ainda o conhecimento, a maturidade. Não chegou naquele ponto onde ela precisa ir. Não chegou naquele ponto, ou ela não quer também, né? Porque às vezes eu não quero ouvir aquilo que você quer me dizer. Então, você entende que junta a fome com a vontade de comer? Né? Então, por exemplo, hoje, está frio, quinta-feira, né? Então eu poderia estar em casa, mas não, eu saí e vim aqui, eu estou falando vocês, para a escola de aprendizes. Então você é um solo fértil, suponho, como ela disse ali modestamente, né? Eu sou um solo fértil e essa semente está sendo jogada. E aí eu vou ter que fazer com que essa semente floresça. Né? Ou seja, o evangelho ele é colocado, os ensinamentos são colocados e eu vou ter que absorver isso aí. Então, quando Jesus disse isso para a gente, desse semeador, vocês concordam que talvez ele estivesse indo para esse caminho aí? Né? Ou seja, quando esse solo é fértil, essa semente ela vai render, né? Ela vai dar muito resultado, muitos frutos. E aqui no final, eu acho bacana isso. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. O que ele quer dizer com isso? Aí assim você já está preparado. Oi? Quando você já está preparado. Nesse caso, posso. Faça. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas vezes
Eu tenho ouvidos, mas eu não quero ouvir. Mas aí eu acho que aí é maturidade. Se você está preparado, você vai querer uma mudança, você vai querer ouvir. A gente escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve, né? Mas aí ele fala, Nossa, você como tem o Carlos ouvidos fala para ouvir. bonito. Nossa, como essa palavra é bonita, mas Passou. vivencia. Fui. Mas a pessoa acho que não tem preparo. Porque se ela está ouvindo, ela vai se mudar. Acho que não tem como. Mas tem também Eu acho que é maturidade. Então, o tempo maturidade. cairós, né? Acho que é isso, né? Tem o tempo cronológico, tem o tempo da pessoa. Então, mas aí eu não tenho ouvidos. Ainda não está pronta, né? Ela não está pronta para ouvir. Ouvidos, ela tá pronta. Então assim, poxa, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Ou seja, a mensagem está aí, basta que a gente ouça. Então, e isso, às vezes essas frasezinhas meio jogadas, né, igual aquele vai, não peques mais, né, são frases assim jogadas que a gente às vezes nem presta muita atenção, mas olha, está sendo colocada a mensagem e basta que a gente ouça e pratique. Nesse sentido que ele está dizendo, pratique aquilo que está sendo colocado. É muito legal, sabe, também fazer uma observação que o solo fértil, ele não se faz sozinho. O solo fértil, a terra tem que ser preparada, a terra tem que ser arada. Então eu penso que muitas coisas que vêm é para arar essa terra. Mas isso Certo não que- é lei da vida? Também. Quando você falou de qual que nós somos, eu acho que não dá para classificar porque cada pessoa está em como. Entendeu? Cada um está num estágio. Então eu posso me enquadrar ali como o pedregulho, que a planta vem, a pedrinha, a terrinha, até existe uma terrinha, só que o sol vem e queima, por isso que eu venho aqui para tentar arar meu solo, porque eu entendo assim, quando ele fala de terra, porque você não tem o solo, o nosso solo não é, se vocês têm o seu solo fértil, é que vocês araram ele, sozinho ele não é. A gente não nasce, a gente não nasce com a terra preparada, nascemos simples ignorantes, com o nosso solo duro, cheio de pedregulhos, e a gente vem arando, a gente vem trabalhando a terra, a gente vem adubando a terra. Eu acho que, por exemplo, isso aqui é um trabalho dentro dessa terra. E outras coisas que a gente faz no dia a dia, no nosso lar, com a nossa família, com os nossos amigos, a gente vai trabalhando essa terra para aí sim, quando a semente vem, A gente vai estar pronto para ela. Se não muitas... Por exemplo, uma coisa que foi colocada aqui da Feira do Livro, né, e eu estava coçando lá atrás para falar. O que é legal na Feira do Livro? Daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando isso. Vai lá e compra aquilo que você vai ler no ano. Todo mundo tem uma média de leitura, né? A virtude é um hábito. Se a gente não tem, vamos adquirir. Então, poxa, eu levo um livro por mês, então eu vou comprar aqui uns 10 livros aí para eu poder ler. Aproveita que está baratinho, dá para comprar bastante. Eu vou adquirindo esse hábito de ler. Eu não estou arando? Não estou arando? Eu estou preparando, eu estou melhorando o meu vocabulário, o meu raciocínio, o meu entendimento. E aí, quando vem essa semente, eu observo que aquilo ali é uma semente. Ou seja, eu sou solo fértil. Se eu ainda estou mergulhado, muitas vezes, no desconhecimento, se eu tenho um vocabulário ainda muito pobre, se eu não... Poxa, veio e eu nem reparei. A chance passou e eu não reparei. A oportunidade, existe uma lenda antiga que fala que ele imagina um cavalo. Só que é um cavalo que não tem o rabo na frente, tem o rabo na testa. Então você só pega ela quando ela vem. Depois que ela passou, você não consegue mais pegar. E muitas vezes é assim que funciona. Eu tenho que estar preparado para aquilo. Para que quando aquela semente for jogada, eu poder entender que aquilo é uma semente legal. E ser realmente um solo fértil para aquilo. Ou seja, isso que o Pedro falou muito interessante. Ou seja, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ser esse solo arado aí. Tranquilo até aí? Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou semente boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram:
patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Resumindo a brincadeira, aquela frase que a gente escuta a mãe falar desde pequena. A gente tem que separar agora o joio do trigo. O que a gente pode tentar extrair disso aí? Tá tudo junto, né? Tá tudo junto. E outra coisa, não é que existem pessoas do bem e pessoas do mal. Esse bem e o mal, ele está dentro de cada um de nós. Você entendeu? Tem horas que, em alguns momentos, para algumas pessoas você vai ser do mal. E para outras pessoas você vai ser do bem. Não é assim? Então, não vamos ter aquela ingenuidade de achar, olha, o Pedro é do bem, o fulano é do mal. Não, nós temos tudo isso dentro de nós. E é importante que a gente possa separar tudo isso. Através do quê? De uma autoanálise. Eu não estou falando aqui, é claro que isso vai me dar vazão, vai me dar condição para isso também, de pensar no que é bem e mal que vem do outro em relação a mim. Mas vamos tentar inverter isso e pensar naquilo que é bem ou mal de mim em relação ao outro. Quantas vezes eu me julgo uma pessoa boa? Aliás, tem alguém aqui que não é uma pessoa boa? É o lobo que existe dentro da gente, o lobo bom e o lobo mau. Não é verdade? Então, na verdade, para quem eu vou dar comida, para quem eu vou alimentar, quem Puxa. é que vai crescer dentro de mim? Muito bom, né? Ou seja, quantas vezes eu fui grosseiro quando não deveria ser? Quantas vezes eu fui ingrato? Quantas vezes eu fui invejoso? Quantas vezes eu cometi atitudes que eu não deveria ter cometido? Então, é dentro de mim que eu tenho que separar essas coisas. Né? As minhas más inclinações ainda, ou seja, aquilo que vem de maneira mais primitiva e aquilo que eu já consegui lapidar. Você entende o que é reforma íntima? Eu pego algo que vem bastante errado Transformar o homem velho. e vou me transformando devagarinho. Né? Lentamente a gente vai, corrige uma coisa aqui, corrige outra coisa ali. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter pelo menos 2 requisitos. Um é o autocontrole. Autoconhecimento. Né? Não autocontrole, autoconhecimento. E segundo, humildade. Para entender que eu errei. Para entender que eu sou falível. Né? Eu só me curo a partir do instante que eu reconheço que eu estou doente. Senão eu não quero ir ao médico, porque eu não estou doente. Estou morrendo, mas eu falo, não estou doente, eu não vou ao médico. Né? E isso acontece muito com a gente. Ou seja, vamos tentar pegar esse exemplo para as minhas más tendências. Tentar lembrar aqui comigo, se é que já aconteceu, da última vez que você foi, eu sei que deve ser coisa de muitos anos atrás, mas talvez seja até difícil, mas da última vez que você foi grosseiro com alguém, e que você não tinha necessidade, aliás, a gente nunca tem necessidade de ser grosseiro. Mas você se lembra da última vez que você foi grosseiro com alguém? Lembra daquela moça do telemarketing? Você fala, não, mas moça do telemarketing tá nisso também. Tá, também faz parte. Entendeu? Espero que ninguém trabalhe no telemarketing aqui. Né? Mas o que acontece? Como a Cristina falou, como a gente está no mundo de provas e expiações, toda hora vem uma provinha. E aí, quando eu caio, eu falo, puxa vida, perdi lá uma vida do joguinho, como se fosse um joguinho. Né? Então, eu não poderia ter cometido isso, porque isso era justamente para fazer com que eu caísse nisso. Né? E eu deixei o joio sair. Então, é essa, orai e vigiai. Né? Eu tenho que orar e vigiar todo o tempo para que eu possa ter forças para suportar tudo isso. É claro que eu falando para você que eu fiz escola de aprendizes há 30 anos, o Pedro também não é muito mais menino que eu, né, Pedro? Já fez faz tempo também, né?
Não, começou não. É? Uns 10. Você deve imaginar que a gente já consegue fazer tudo isso, né? Que a gente está falando. É? E aí, quando eu te perguntei aqui, a última vez que você foi grosseiro, eu também faço uma auto-reflexão e vejo que horas são agora, né? Poxa, a gente comete, mas, poxa, é uma busca que a gente tem que ter, né? Porque não acaba. A reforma íntima, ela tem uma data para começar, mas não tem uma hora para acabar. Mas o importante é quando eu reconheço as minhas bobagens. E isso já é um passo gigantesco. O duro é quando eu estou fazendo besteira e estou achando que aquilo lá é ser autêntico. E estou achando que aquilo lá é ser alguém diferente. Aí eu estou realmente ainda numa situação muito complicada. Eu tenho um gênio forte, eu sou um cara autêntico. Não é nada, você não é nada disso. Você é grosseiro, né? E ainda tem muito que aprender. É outra coisa, né? Eu entendo também como hábito. A gente pode mudar os nossos hábitos. Eu entendo que a grosseria, ela é um hábito. Eu vi uma deixa eu lembrar o nome da palestrante, ela está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, acho que assim, esqueci o nome dela, há muito tempo atrás, e ela estava falando na palestra dela as reações, e muitas vezes a reação, ela fala que, por exemplo, quando você é ofendido ou quando a gente é levado a tomar uma atitude de grosseria, muitas vezes passa pelo nosso sistema central, nervoso central, e chega na nossa boca antes do nosso cérebro. Então você reage automaticamente. Quando você solta uma grosseria, você nem raciocinou. Sim. É uma reação automática dos nossos instintos. E aí até quando você tranca, você fica meio, nossa, mal, um nozão na garganta, mas ela falando, é hábito. Eu aí entendo que é hábito mesmo. A gente exercita, se a gente tiver propósitos, por exemplo, grosseria, eu tenho propósito de ser menos grosseiro, eu não vou falar não ser grosseiro. Então eu começo a exercitar e eu consigo reduzir bastante. Sim, e não estamos falando em engolir sapo, tá? É diferente. Dá a impressão de você falar, quer dizer que eu vou ter sangue de barata? Não, eu posso te dar uma resposta até enérgica, mas de maneira a não ser grosseiro. Você entendeu como é? Não é assim, então eu vou ser bonzinho e vou aceitar tudo que me fala. Não, não é isso não. Eu posso ser enérgico, mas não preciso ser grosseiro. É isso mesmo, existem treinos para isso, né? Eu tenho, por exemplo, no consultório, uma pessoa que veio procurar porque ele não conseguia conter a agressão, a parte assim de ele explodia muito fácil, isso começou a impactar casamento, lado profissional, e aí ele viu que não tinha mais jeito, que a vida estava sendo muito impactada por isso. Então a gente faz trabalhos assim que realmente, se você tem um propósito, se você entende que aquilo vai te trazer benefício, né, para você, para os outros, existem formas da gente treinar, controle de raiva, tudo isso assim muito bem estruturado dentro da própria psicologia, né? Claro que todo mundo tem um autoconhecimento, pode desenvolver sozinho, mas quando não consegue, buscar uma ajuda é importante, porque às vezes chega num nível muito patológico, né? Dentro do que você está falando também, eu acho que eu já comentei uma vez com o Pedro, que assim, quando você está discutindo com alguém também, a pessoa fala alto com você, se você falar alto, a pessoa vai falar mais alto ainda, porque ela está ali querendo exercer um poder sobre uma situação ali. Se você abaixa o tom, obrigatoriamente a pessoa acaba, sem perceber, ela abaixa o tom dela. Fica até sem graça, às O vezes. desafio é exatamente esse. Para quem já está nessa tendência, é conseguir abaixar o tom, se controlar, né? Mas se der, faz todo sentido. Depois deixa o cartão, o pessoal. Mas é muito legal a gente ver que você vê, ó, a psicologia, ela indo no mesmo sentido daquilo que a gente aprende com Jesus. Você vê que bacana isso, né? Então, isso é tudo muito legal. E são coisas que prejudicam muito a nossa vida. Né? É o que você falou, né? Como que é seu nome?
Carol, que a Carol falou, é casamento, é amizade, é emprego, uma porção de coisas. Imagina você conviver com uma pessoa grosseira o tempo inteiro. Eu tenho certeza que... E pode achar alguém mais grosseiro, mais forte. Mas daí a gente para de ser grosseiro. Aí a gente se controla. Aí a gente se controla. E é aquele negócio, né? Se dentro do seu ambiente familiar ou de amigos, a pessoa fala, ó, você é grosseiro. Aí o outro fala, você é grosseiro. Aí eu acho que cabe a gente falar, poxa vida, eu não me acho grosseiro, mas fulano falou, o outro já reclamou. Aí é aquela coisa do autoconhecimento. Sim. Então, mas vai nos dois pontos aqui que ele falou. Primeiro, que você falou, foi autoconhecimento. Autoconhecimento. E depois que é o... E a humildade, né? Pra gente ouvir a crítica, né? Sem milindre, né? Sem milindre. Porque de repente eu ouço uma crítica e falo, poxa, né? Quem é você para dizer que eu sou grosseiro? A semente de mostarda. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. E essa da mostarda a gente já ouviu falar com relação à fé também, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda. O que ele está tentando me dizer aqui? O reino do céu é como uma semente de mostarda. Estou ouvindo até o relógio bater. Oi? É o poder de Deus na pessoa. Começa a trabalhar essa força interior, a pessoa fica mais iluminada. Enfim, muda vários aspectos. Bom, é mais ou menos por aí. Aonde que está o reino dos céus? Ele está num lugar físico, fora. Aonde que está? É dentro daquilo que você falou. Aonde que está o reino dos céus? Naquilo que ele se refere aqui. Está dentro da gente. O reino dos céus está aqui dentro. Essa força interior que você falou. Como que é seu nome? O César falou. Ou seja, algo muito pequenininho que à medida que eu vou deixando, isso vai crescendo. Né? Essa consciência vai se expandindo. Né? Eu vou tomando muito mais consistência. Né? Por quê? Porque eu estou deixando que... Vamos entender esse reino do céu como a nossa própria consciência mesmo. Mas não consciência naquele sentido de consciência pesada ou consciência leve. Eu, princípio inteligente, tá? O ser consciente. À medida que a gente vai deixando que isso possa fluir, a gente vai crescendo. E quando se fala nessa dimensão, nessa expansão da consciência, é à medida que eu vou enxergando melhor as coisas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estava sendo falado e eu não estava ouvindo. Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar quem tem olhos para ver, né? Que eu posso trazer um amigo aqui em São José e buscar esse amigo na rodoviária. E atravessar a cidade. Eu moro lá no satélite. Eu atravesso São José com esse amigo. Só que ele está olhando pela janela, ele nunca veio na cidade, ele está olhando pela janela, mas ele está pensando nos problemas que ele deixou ou que ele veio aqui resolver. Então ele passa aqui pelo anel viário, mas ele não está vendo o anel viário. O olho está vendo, mas ele não está presente ali. Aí eu passo em frente do Center Valley, eu passo em vários lugares da cidade e ele não está vendo nada. Ele está ali, esteve presente, os olhos físicos viram, mas ele não viu. Isso não acontece com a gente? Né? Agora vamos pegar e levar para cá. Quantas vezes as verdades são colocadas na minha frente e eu não enxergo? Né? Quantas coisas são faladas, mas eu não entendi. Essa é a consciência desperta. O homem de consciência desperta, ele está presente. Eu, quando estou aqui com você, às 8:45, eu estou aqui com você. Eu não estou pensando no que eu vou fazer às 9:05 e nem no que eu fiz às 7h. Presença é isso. Não é? Eu tenho que estar presente aqui. Aí eu aproveito cada instante.
Ou seja, consciência desperta. O reino dos céus está crescendo dentro de mim. Tá? E eu estou passando a enxergar as coisas de uma outra forma. Vocês concordam? Isso é só um ponto de vista, tem outros. Alguém vê mais alguma coisa nisso? Então vamos para a próxima. Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Me ajudem. O que ele está querendo ensinar para a gente aqui? O que é essa figueira que não dá frutos? Uma figueira que não dá figo? Nós mesmos, né? Que temos muitas vezes condições de dar frutos, mas não estamos dando. Certo? Até aí, tranquilo. Bom. O ano que vem pode ser, sempre tem uma esperança. Mas ele só deu mais um ano, hein? Ele só deu mais um, né? Tem sempre uma nova oportunidade. Né? Mas você reparou aqui, eu vou, olha a sutileza do negócio, mas se o ano que vem ela não der figos, ou seja, eu vou ter chances eternamente? Nessa parábola, não. Nesse sentido aqui, ele está dizendo, olha, dê mais uma chance, que talvez ela aproveite. Algumas, né? Porque ele fala ali. Isso, já faz anos, já faz 3 anos. Então, Né? tem algumas, né? Vamos ter esperança. Isso. Mas agora, olha outra sutileza. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Então, alguém vai cuidar. Alguém vai ser preparado. Vai ficar fértil. Exatamente. Alguém vai ser preparado. É a preparação. Né? Talvez ela não tenha dado... Paciência, a dedicação de alguma pessoa que vai estar ali fazendo esse papel antes de jogar a toalha. Não vamos desistir. Isso. Né? Eu Meu marido acredito. falou baixinho aqui, persistir na fé. Eu falei bem, Mas é importante isso, olha. Não simplesmente deixar a sua própria sorte. Né? Esse adubo, né? Esse incentivo e tudo isso aí é importante, né? Que a gente possa fazer. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação? No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um, pegando o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo:
Esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a esse homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom com ele? Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Os trabalhadores da última hora, quem frequenta a casa, existe um tema, né, de preleção que cai em cima disso aqui. A gente fica 50 minutos fazendo uma preleção sobre isso, né? Vamos tentar sintetizar aqui para a gente buscar alguma essência. Pode ficar tranquilo que não vamos ficar mais 50 minutos, né? O que isso aqui está me dizendo? É justo eu pegar um cara que trabalhou desde as 9 da manhã, às 7 da manhã e pagar o mesmo que trabalhou 1 horinha só? A princípio, quando você olha, a grosso modo, não seria justo, né? Mas eu combinei que você, trabalhando o dia inteiro, ia ganhar uma moeda. Aí, por minha generosidade, eu resolvi pagar aquele último também o que eu pagaria a você, mas isso para você não significa nada, porque você recebeu aquilo que tinha sido combinado. Qual que é a moral da história aqui? O que a gente consegue extrair disso? Antes de olhar para o próximo, primeiro olhar para você mesmo. Isso. Em primeiro lugar, eu não tenho que me preocupar muito quanto ganha o colega, né? Preocupar com aquilo que eu ganho, se aquilo que eu ganho foi o que foi combinado para mim. Ótimo. Quando a gente pega no mundo espiritual, vamos tentar dar uma outra visão para isso? Você tem um cara que nasceu dentro de um lar cristão, ou de um lar que tem uma ética, uma moral que foi ensinada para ele desde o princípio. E esse cara, a vida inteira, ele praticou essa ética. Aí você tem um outro que conheceu essa ética mais tarde. Tá? Conheceu o cristianismo, ou uma outra religião, ou a própria moral, independente da religião dele, e mais tarde ele passou a fazer isso. Ou seja, ele não começou a fazer isso às 6 da manhã, ele começou a fazer isso às 5 da tarde, ou seja, já no final da sua vida. Aos olhos do Espírito, o que aconteceu? Essa pessoa, mesmo tarde, ele conseguiu fazer a sua mudança, ele conseguiu se encontrar, ele conseguiu seguir os ensinamentos de Jesus, ele conseguiu essa modificação. Ou seja, então, aos olhos de Deus, não importa que horas ele conseguiu, mas importa que ele conseguiu. É claro isso? É claro, né? Por quê? Porque o Espírito, ele vai ter outras oportunidades. Então, muitas vezes, a gente já viu esse tipo de trabalhadores da última hora e várias formas de se interpretar, né? Mas uma que eu acho que vale a pena, para a gente fugir um pouquinho, como a gente tem um tempo curto, é observar isso. Não importa a minha idade, não importa o tempo que eu já vivi. Poxa, mas é importante que eu possa refazer. Lembra daquele homem velho que a gente falou no início? Poxa, mas eu já estou com tantos anos, agora eu vou mudar? Eu vou mudar agora, porque eu sou um espírito. O corpo está velho, mas o espírito não. Então, independente do instante. Só que tem um detalhe. Aquele cara que foi chamado para trabalhar às 9, se ele falou, eu não vou trabalhar, porque eu sei que esse cara vai passar aqui às 5, daí às 5 eu vou e ganho a grana do mesmo jeito. Vale? Não vale. Aí ele está dando migué, aí não vale, entendeu? Aí não vale. Ou seja, não adianta eu falar, olha, então deixa que lá no final eu faço. Eu falo Miguel, minha mãe não existe.
Tá, dicionário, é filosofia, no mundo da filosofia. Ou seja, quando eu sou chamado a esse trabalho, quando eu sou chamado a essa mudança, é a hora de eu ir. Então, independente de que momento foi, mas eu também não posso ter corpo mole. Ah, então deixa, eu estou com 20 anos, o dia que eu tiver 50, aí eu começo a melhorar. Não. Tiver no leito de morte, eu me arrependo, está tudo certo. Não. Você está falando isso, tem um cliente, ele é evangélico, ele falou de um coronel, estamos falando do CTA que faz umas palestras. Agora não. Não, faz umas palestras, ele é evangélico, e eu entrei de curiosidade na página do cara do YouTube para ver a palestra, até posso passar para vocês, para quem quiser, e por coincidência ele estava falando dos trabalhadores da última hora. E aí eu comecei a olhar. Aí, só que é um pouco diferente de nós. Ele faz a análise da palestra e ele pergunta, mas o Deus, ele faz a analogia com Deus, né? Que Deus é aquele que paga, e quem paga, quem é o patrão é Deus. E aí ele fala, mas isso é justo pagar? Ele fala, não, Deus não é justo. Deus é misericordioso. É muito interessante essa abordagem. Só que a justiça e a misericórdia andam junto na nossa concepção, na nossa ótica espírita. Tá? Então ele até comenta, ele fala que se a pessoa se arrepender, por isso que eu falei, não adianta falar na última hora, falar, opa, estou arrependido. Ele fala que Deus tem misericórdia, a gente já não entende assim. Tá? É bem isso que o Carlos falou, não adianta, porque senão isso é um convite à ociosidade. É um convite a, poxa, um negócio, meu carro apertar, aí eu procuro a Carol. Entendeu? Eu não preciso procurar antes, eu vou lá quando tiver, o negócio tá feio, é bem, tá? Tem que começar agora. Vem agora, para vir do Senhor, vem. Se você está sendo chamado, Exatamente. opa, é esse momento. Tá? É esse momento. Exatamente, porque a gente entende que a vida espiritual é assim, a gente não existe castigo, mas existe reparo. Tá? Então, tudo aquilo que a gente fez na existência, a gente vai ter que reparar. Se foi para o bem, maravilha. Se foi para o mal, eu posso resgatar isso, não com sofrimento. Eu posso reparar com amor, mas eu tenho que reparar. O amor cobre uma multidão de pecados, mas eu tenho que ter amor para cobrir uma multidão de pecados. O amor, ele é a ferramenta. Então, eu não preciso passar por sofrimentos, tá? Mas eu tenho que passar, eu tenho que exercitar o amor. E essa multidão de pecados, né? Ela também tem uma multidão de consequências. Sim. Né? Que a coisa errada ela vai gerando consequência. Então, quanto antes eu acordo, puxa, mais tranquilo vai ser o meu caminho. Isso é uma aula só dela. Isso aqui é 50 minutos de preleção e às vezes ainda fica alguma coisa. Dá para fazer a última, Pedro? Não? Vamos lá. Falei, pode ficar tranquilo. Jesus disse, escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou, e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com esses lavradores? Eles responderam, com certeza, ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. O que seria
essa propriedade aí que ele caprichou, fez com bastante, né, com bastante carinho, colocou até um vigia e arou a terra e entregou. O que seria essa propriedade? Uma das formas da gente ver essa propriedade. Pode ser o nosso planeta Terra, por exemplo, ou não? Essa plantação. E aí ele arrendou e deixou algumas pessoas tomando conta. Essas pessoas que ficaram tomando conta, de repente pode ser aí a raça humana, não? Será que encaixa mais ou menos isso? E aí ele mandou algumas pessoas para tentar tirar alguma coisa, né? Alguns resultados disso e ninguém conseguiu. Esses caras aí a gente pode dizer que talvez tenha sido Moisés, Abraão, Elias, e mandou até o filho dele mesmo, e o pessoal matou o filho dele, e o filho dele também não... Será que tem alguém que dá para a gente encaixar aí também ou não? Poderia ser Jesus, esse próprio filho que veio, né, encarando dessa maneira aqui. E aí, o que vai acontecer com esses maus arrendatários aqui? Aí ele é dito no fim, com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. Quem seriam esses outros que iriam tomar conta então dessa plantação? Se a gente partir do princípio que esses maus foram aqueles que estavam ali tomando conta. Será que a gente poderia estar falando aí de um mundo de regeneração? Nós estamos num planeta de provas e expiação, certo? Qual que é o próximo passo? Regenerador. Todo mundo já ouviu falar nisso aqui? Que tem uma outra categoria de mundos? Então, será que é essa outra categoria de mundos, ou seja, espíritos um pouco mais evoluídos, que somos nós mesmos, mais evoluídos, tomam conta? Nós mesmos que eu estou falando, não é que nós somos mais evoluídos, não, a raça humana, tá? E aqueles que não estiverem em condições vão para outros lugares. É grego isso? Todo mundo já ouviu falar nisso? Será que encaixa aqui isso, mais ou menos? Será que eu sou? E agora a gente vai tentar, para ir fechando, cada um fazer um... Será que eu me enquadro aqui nesse mau lavrador? Ou eu poderia tentar me encaixar naqueles que são bons e que poderiam tomar conta dessa plantação daqui para frente? Vamos inverter a pergunta. Será que eu estou pronto para ficar e tomar conta dessa plantação daqui para frente? Mais ou menos. Mas a resposta do Senhor foi cirúrgica. É isso, é mais ou menos. Se é mais ou menos, o que a gente tem que fazer? Melhorar. Tem que melhorar. Né? Tem que melhorar. A gente não é ruim, mas nós temos muito que aprender. Né? Então, é buscar essa melhora para que a gente possa herdar esse mundo, né, regenerador, para que a gente possa fazer parte dele. Espíritos, nós somos espíritos, né? É isso que ele está dizendo aí. E já que a gente quer ficar tomando conta dessa plantação, nós queremos ser esses espíritos, arregaçar as mangas mesmo e continuar trilhando esse nosso caminho de estudo, de melhora, de autocrítica, né, para ver se a gente consegue herdar isso aí. Tranquilo? Vai faltar alguma coisinha, mas eu acho que até aqui já deu para a gente refletir um pouquinho, né? Aí depois no livro vai ter mais alguma coisinha que vocês podem ver lá da ovelha, né? Daquela ovelha desgarrada e algumas outras coisinhas aí. Mas acho que aqui já deu para a gente conversar um pouquinho. Tá bom? Da ovelha é bem legal. Quer ver a ovelha? Vamos ver a ovelha. Vamos ver, só para fechar aqui. Ó, culpa do Pedro, hein? Eu nem ia, mas ele que falou. Ó, então Jesus contou essa parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la.
Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Será que nós somos uma? Nós estamos nos 99, eu não vou ser maldoso de perguntar isso, mas olha que bacana, né? Ou seja, todo mundo, todos nós vamos ter essa oportunidade, né? Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter essa oportunidade. E essa ovelha perdida, a gente só entende isso quando a gente perde alguma coisa mesmo. Né? Quando você perde alguma coisa, quando você perde um ente querido, fala, puxa vida, agora está fazendo falta, não é assim? Né? Quando perde alguma coisa que era importante para a gente. E essa questão da ovelha perdida aí, né? Ou seja, aqueles que já estão aqui, às vezes eu não dou tanto valor quanto aquele que eu perdi e consegui recuperar. Então, tomara, né, que a gente possa ser essa ovelha aí, né, que se recupere, né, e que possa fazer parte novamente aí desse rebanho de Jesus aí. Boa noite para vocês e até uma próxima aí, se Deus quiser.